Fala, minha turma boa, muito bom dia a vocês. Vamos iniciar nosso planejamento nessa segunda-feira, tá? Nosso planejamento do sabadão não foi legal. Dias que não encaixaram com as minhas análises. Já no nosso domingão bateu muita coisa, tivemos uma boa análise. Referente ali também a Roma, que não saíram 2 gols, mas foi uma partida boa. A Roma não conseguiu marcar mais gols e, querendo ou não, a chance de vitória da Roma era muito alta, tá? Mas o 1,5 não bateu. Bateu apenas a vitória da Roma. Então, vamos iniciar aqui nosso planejamento, nossa segunda. Que uma grade mais fraquinha, tá? Uma grade bem reduzida. Muito diferente do nossa semana e muito diferente do que será também amanhã, que amanhã teremos grade cheia. Mas hoje, 4 joguinhos aqui só pra gente trabalhar de forma leve, de forma tranquila. Beleza? Vamos iniciar aqui pela Inter e a Fiorentina. A Inter é a vice-líder da competição. O time da Napoli está muito bem encaixado. É um time muito forte, uma defesa muito forte. São, vamos dizer assim, marca do técnico Antônio Conte, tá? Então a Inter ela não pode desperdiçar esses pontos em casa. Principalmente que é onde a Inter se torna uma equipe mais forte, mais respeitada, onde ela perde menos pontos, tá? Dentro de casa, a Inter tem apenas uma derrota, são 26 gols marcados e 13 sofridos. A Fiorentina também é muito boa em casa, tá? A Fiorentina é um time muito bom. Ele veio de uma oscilaçãozinha até aqui, ó, esse empate com o Torino, essa derrota pro Monza. A gente pegou até um header aqui nessa derrota. Depois, ela conseguiu vencer a Lazio, depois venceu o Genoa e venceu a Inter, tá? No último final de semana aí, ou na semana, dia 5, na verdade, por 3-0, um jogo que estava até atrasado, e a Fiorentina conseguiu vencer por 3-0. Dentro de casa, né, entendendo a necessidade que a Inter tem aqui de conseguir encostar na Napoli, porque se deixar a Napoli abrir vai ser muito difícil tirar ponto da Napoli, a Inter tem que vencer essa partida, tá? Vamos entender aqui mais ou menos como encontrar uma boa cotação nesse jogo da Inter e da Fiorentina. Para a Inter vencer essa partida, ela está pagando 1,46. Na minha opinião, um valor muito bom, tá? Mas eu acredito no seguinte, família. Se você quer tentar algo a favor da vitória da Inter, aqui vencer uma das partes. Inter de Milão para vencer um dos tempos, a 1,26. Porém, eu acredito que é uma partida de dois times que buscam gols. Então, pela importância da partida para as duas equipes, sim. Até porque para a Fiorentina, tentar vencer a Inter, você encosta aqui, ó, na zona de classificação para a Champions League. Então, para a Fiorentina é tão importante quanto para a Inter esse resultado. Então, com certeza a Fiorentina não vai ficar só se defendendo, vai tentar atacar, vai tentar arrancar ponto. Um empatezinho aqui ela vai encostar na Juventus, mas uma vitória que ela ultrapassa a Juventus. Então, acho sim que é um jogo para gols. Uma boa cotação aqui para você colocar no bilhete é esse 1,26 aqui, tá? 1,30 para 2 gols no jogo da Inter de Milão e da Fiorentina. Se você não quiser tentar pegar aqui para anular, você pode tentar 1,5 a 1,20 para você fazer um bilhetinho, entendeu? E colocar com outro jogo. Ou também uma que pode ser possível, tá? Esse aqui, ó. Ambas as equipes marcam. Aqui eu colocaria para um bingo, porque aqui eu tentaria buscar um valor maior, tá? Se você quer colocar no bingo, para você tentar pegar uma oddzinha maior, e se ambas marcam aqui entre Inter de Milão e Fiorentina, ele tem muito valor. Pois eu acho muito difícil que a Inter não marque gol na Fiorentina, e também acredito que a Fiorentina não vai ficar só lá atrás, ela vai tentar jogar. Então, se ambas marcas a 1,84 aqui, ele tem muito valor, tá? Para bilhetinho, 1,5. Certo, família? Vamos para o nosso segundo jogo. Mallorca e Osasuna. Aqui é um jogo complicado. Por quê? São duas equipes que têm uma defesa, vamos dizer assim, sólida, tá? Dois times que buscam muito esse lado defensivo, principalmente o seu mandante, o Mallorca. O Mallorca, dentro de casa, ele tenta a todo custo usar um modelo de defesa baixa e tentar pegar os seus adversários no contra-ataque. Isso também resulta em
um baixo aproveitamento no ataque. É uma equipe que tem apenas 9 gols marcados, tá? E 12 gols sofridos. Se a gente observar aqui fora de casa como o Osasuna joga, é absolutamente ao contrário. Incrível isso aqui, né? O Osasuna vem de 5 jogos sem vencer. Perdeu de 4-0 para o Real Madrid. Ele empatou de 1-1 com o Sevilha. Ele empatou de 0-0 com o Espanhol. Ele perdeu do Atlético de Madrid de 1-0 e ele empatou com o Las Palmas por 1-1. O Mallorca dentro de casa ele não tem empate. Fora de casa ele não tem empate. Ele ou vence ou ele é derrotado. Então, o que podemos ver aqui no planejamento geral? O Mallorca ele sofre 28 gols, menos gols sofridos do que o Osasuna, tá? Mas aqui tem uma questão. O Mallorca ofensivamente, ele é muito fraco comparado ao Osasuna. O Osasuna é um bom time, tá? É uma equipe que é o seguinte, ela encaixa contra-ataques rápidos, ela tem um atacante que decide sim, principalmente no jogo aéreo, mas o meu receio aqui está no Mallorca, no esquema muito defensivo do Mallorca. Mas podemos ver que nas últimas partidas, o Mallorca, dos últimos 10 jogos, ele venceu 3 e perdeu 7. E ele perdeu 7 partidas, certo? Ele perdeu para o Barcelona por 5-1. Ele perdeu para o Celta de Vigo por 2-0. Ele perdeu até para o Pontevedra, né, pela Copa do Rei. Perdeu para o Real Madrid de 3, pelo Villarreal de 4-0. Esse jogo aqui eu acompanhei, e esse eu acompanhei. O que nesses jogos aqui teve em comum? Os times atacaram. Então, o que significa que se o Osasuna pressionar, atacar, ele consegue marcar o seu gol. A questão é, será que o Osasuna vai ter essa ambição de conseguir marcar seu gol? Mas temos que encontrar alguma cotação, algum valor para essa entrada. Estava observando aqui nesse jogo, temos duas entradas interessantes, tá? Eu não iria nesse 1,5 aqui, embora esteja um valor bom, mas eu não iria porque, de alguma forma, eu teria que contar com um gol do Mallorca, e não seria uma coisa que eu contaria nesse momento, tá? Tem valor também, se você colocar empate ou Osasuna, aqui tem muito valor a 1,61 devido à fraca força ofensiva do Mallorca. Então o Osasuna aqui a 1,61 com empate ele tem valor, certo? Se você não quer segurar, vamos dizer assim, um resultado, tem outra opção aqui que eu acredito que tem um valor, tá? É o Osasuna marcar um gol a 1,56. Essa cotação está muito boa, ela está alta para um gol. Agora, família, é aquela questão. Felipe, você entraria de pré-live ou você entraria em live? Eu entraria em live. Por um motivo, eu preciso entender se o Osasuna vai ter ambição de jogo. Se o Osasuna não tiver ambição de jogo, não entregar futebol, ficar recuado, porque são duas equipes de forma defensiva, o jogo vai se amarrar no 0-0, tá? Então, se é para eu buscar 1,5 para dois times marcar gols, eu não vou buscar gols justamente dependendo do Mallorca. Eu iria buscar gols dependendo do Osasuna. Então, esse golzinho aqui do Osasuna, ele tem sim um valor importante, certo? Para quem quer resultado, eu iria de Osasuna ou empate, tá? Se você quiser fazer ainda mais segurança possível em um bilhete, essa entrada aqui, ó. O Osasuna começar a partida com um gol a 1,30, ele tem muito valor, família. A 1,30 tem muito valor essa entrada, tá? Muito valor mesmo, porque um ataque fraco como o do Mallorca, que não consegue marcar tantos gols, e um Osasuna que tem sim o seu confronto ali, é uma equipe que consegue segurar. Porém, o Osasuna também muitas vezes é goleado, mas aqui eu tento buscar na oportunidade do ataque do Mallorca ser mais fraco. Então, esse aqui, Osasuna com um golzinho de vantagem, ele tem muito valor. Vamos observar agora aqui Vasco e Sampaio Corrêa. Na tabela de classificação, tá? O Vasco é o terceiro colocado, com 13 pontos. O outro time aqui na zona da zona de classificação tem 12. Então aqui, como eu entendo essa partida?
O Vasco não terá Coutinho, com certeza. Tá vindo de lesão. Família, para você buscar algo aqui no Vasco, ele tem que ter uma cotaçãozinha interessante. O Vasco defensivamente, já que sim, é uma característica do seu treinador de Carille, ele só tem apenas uma derrota na competição, certo? Essa informação aqui é importante. Então, para buscar algo aqui em relação ao Vasco, vamos entender aqui. O Vasco está pagando em 45 para vitória. Eu não iria na vitória do Vasco, tá? Mas aqui para completar um bilhetezinho, vamos observar que se pelo menos um golzinho do Vasco tem valor. Um gol do Vasco é 1,14, ele não tem tanto valor assim. Aqui, família, seria o seguinte. Esse 1,5, tá? Esse 1,5 aqui no Vasco ele tem valor. A 1,34 ele tem sim valor. Certo? Pode ser uma boa opção. Se você quiser arriscar mais, vamos dizer assim, tentar algo em live. Em live, eu aguardaria essa cotação do Vasco aqui subir, certo? Poderia sim tentar essa vitória do Vasco, mas com a cotação muito alta. A 1,45 eu não compro, até porque pode ser um jogo em que o Vasco se complique nessa competição, tá? Então aqui para o jogo do Vasco, seria sim uma aposta em relação a vitória do Vasco. Ou você pode colocar também, se você quiser fazer algo com mais segurança, um bilhetezinho de pré, você pode colocar para o Vasco vencer dos tempos, certo? A 1,27 também tem um valorzinho considerável. E para fechar, nosso São Paulo, tá? São Paulo joga dentro aqui em Brasília, tá marcando como Brasília. Pensei que era no Morumbi, mas Brasília. O São Paulo, ele está na seguinte situação. No seu grupo ele é líder, ele está tranquilo, ele não vai ser ultrapassado aqui pelo Noroeste, até porque está na boa posição. Mas essa tabela aqui ela é importante por um seguinte, para você entender na próxima fase quem será mandante em algumas partidas. Então sim, é importante você somar. Pode ter certeza que o Corinthians aqui em primeiro, certo? O Corinthians aqui em primeiro, ele é um time candidatíssimo ao título do Campeonato Paulista. Por quê? Porque ele vai disputar as partidas em casa. Então, uma coisa é o Palmeiras e o Corinthians, por exemplo, no Allianz Parque. Outra é totalmente diferente, é Palmeiras e Corinthians disputando lá em Itaquera. Então, para o São Paulo é importante sim você pontuar para você não pegar jogos chaves aqui no interior. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação que o São Paulo precise ir para Mirassol para disputar uma vaga de Paulista. É mais complicado, então é importante que o São Paulo traga o jogo para casa. E aqui o São Paulo vai enfrentar o Inter de Limeira, que ela não venceu ninguém e sofreu 9 gols. Tá? Ela acabou de perder de 2-0 para a Portuguesa, ela empatou com o Red Bull Bragantino, perdeu para o São Bernardo, empatou com o Noroeste e empatou com a Ponte Preta. Então aqui eu não busco outro cenário a não ser algo a favor do São Paulo. Agora tem uma coisa aqui que precisamos dar uma analisada antes disso. São Paulo e de Limeira. Se você quer fazer um bilhetezinho agora, sem saber escalação, sem saber nada, 1,5 no São Paulo. Seria a cotação que eu buscaria, tá? 1,5 no São Paulo. Ou você pode também buscar a seguinte situação. Porém, eu só pegaria essa entrada descobrindo a escalação do São Paulo. Se eu ver que o São Paulo está 100% titular, o time vai para cima, o time quer vencer, eu compraria esse handicap asiático -1 aqui do São Paulo. Acho muito difícil que o São Paulo perca para Inter de Limeira. Acho muito difícil que o São Paulo não marque o gol, pelo menos tenha 1-0 de vantagem, tá? Então, eu acredito na vitória do São Paulo. Então, eu utilizaria essa entrada aqui de -1, certo? A 1,52. Sabendo da escalação do São Paulo, sabendo que o São Paulo vai titular, essa daqui é minha entrada favorita. Caso você só queira pegar alguma entrada antes, eu iria no e-mail. Eu iria mais no e-mail do que nessa vitória seca do São Paulo aqui por 1-0. Então, eu preferiria aqui um e-mail que está a 1,30. Beleza? Então, família, é isso. Nosso planejamento de hoje é bem curtinho, bem tranquilo. Alguns jogos apenas, só 4 joguinhos, né? Só 4 joguinhos, tranquilo. Dá pra gente trabalhar com calma, dá pra assistir esses jogos com calma. Tentar trabalhar no ao vivo também, beleza? Então hoje a gente encerra aqui. E amanhã com certeza terá uma grade muito maior. Teremos mais opções de jogos, beleza? Então ótimo planejamento a todos. E que nossa segunda-feira seja repleta de green. Tamo junto, família.